cuidado e o enfrentamento das crises do nosso tempo. O cuidador de gente precisa manter as prioridades corretas. Orar é mais importante que pregar. Pregar é mais importante que administrar. A família é mais importante que a congregação. Fidelidade é mais importante que competição. Amor é mais importante que habilidade. Tá ok? Acho que não precisa desenhar não, né? Então vamos. O cuidador de gente precisa aprender a lidar com as expectativas da congregação. Se estiver mais preocupado em agradar aos homens, deve se arrepender. Essa atitude é uma afronta contra Deus. Sutilmente o ministro está pregando a si mesmo e não a Cristo. Você não está na igreja para atender capricho de ovelhinha. Você está na igreja para prestar conta dessas ovelhas ao sumo pastor, que um dia vai te perguntar: por que você fez média com eles? Era para você tê-los feito fazer a minha vontade. Ah, mas eles iam me mandar embora. Mandasse embora e você sairia de cabeça erguida, do que você ter ficado lá para, em vez de ser meu servo, foi seu servo a serviço deles para ganhar o teu no final do mês. Então você já teve sua recompensa. Próximo, descendo, e aí vamos lá. O cuidador de gente precisa aprender a administrar os conflitos com liderança da igreja. A capacidade de sentir se o grupo está firme em torno de uma ideia ou apenas tentando resolver logo o assunto é uma arte que precisa ser cultivada. Se Satanás não consegue fazer um pastor arruinar sua própria reputação, tentará criar atritos entre o pastor e a diretoria da igreja. As desavenças são uma distração eficiente contra a evangelização. Pastor, você não beliscou a mulher dos outros. Pastor, você não pegou dinheiro da igreja. Pastor, você não bateu na sua mulher. Pastor, você não é pedófilo. Pastor, você lê a Bíblia. Pastor, você ora. Pastor, você não aparece tomando chopp no Facebook, né? E ninguém nem te vê fora do Facebook tomando chopp. Tua vida é praticamente impecável. Satanás fala assim: não consegui nada com ele. Mas eu vou em quem vai dar brecha. E quando a gente quer derrubar o animal, a gente vai onde? Na cabeça, né? Então, vamos na liderança. Aí nisso que assim, como é que se mina o trabalho? Vamos pensar? Não vou falar de igreja agora não, vou falar do ministério de Jesus, para ninguém dizer que assim, meu pastor não é perfeito. Vamos falar dos defeitos da liderança de Jesus então. Vamos embora. Segue comigo. Vamos lá, Jesus está dizendo o quê? Não vou lá curar Lázaro não, tem coisa para fazer aqui. Ó, Jesus já deu mole. O amigo está passando mal e ele não vai. Que amigo é esse? Pô, Jesus, deixa Lázaro morrer, cara. E aí nisso, o que Jesus fala? Eu vou lá. Tomé, apóstolo, fechamento, círculo íntimo, diretoria. Chega e fala para os outros assim: ele vai morrer e ainda vai levar a gente para morrer com ele também. Perceberam o que é minar? Minar é isso. E entende como é que é o negócio? Por exemplo, se alguém desse escuta a Tomé: Jesus, a gente não vai não. É mais ou menos assim. Você está fazendo um negócio, aí o fulano ele não tem coragem de te olhar nos olhos e bater um papo. Pô, isso não está legal. Gente, coisa boa é quando você tem um líder que trabalha contigo, que te chama para conversar. Lembra quando eu falei: chama o pastor para comer um bolo de banana com canela, tomar um cafezinho? Desenrola. Tá entendendo? Digamos que de repente, né, Daniel é aquele oficial que saiu da academia e o Delso é o Cabo Juruna. E aí esse negócio, né? Por exemplo, pensa na cena. Delso pode chegar e falar assim: pastor Daniel, sei que você é um homem de Deus, Deus te colocou aqui e eu estou aqui para te ajudar. Eu só preciso dizer para o pastor que é o seguinte: olha, nesses anos que eu estou aqui, a situação é essa, 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 essa. A visão é sua, pastor, você que sabe, o que você fizer, estou do seu lado. Mas eu entendo que eu deveria, pelo menos, alertar o irmão a respeito desse assunto. Olha a diferença
de você ter um cara desse na equipe para ter um cara que chega no ouvido do Wagner e fala assim: aí, chegou agora, já quer sentar na janela. Cheio de marra, metido, rapaz. Sabe o que é isso? Nunca liderou nada, agora está brincando de igrejinha. Aí o Wagner já fica contaminado. Aí, ou seja, o Wagner que admirava o pastor, já olha o pastor já meio que assim. E aí vai. Aí nessa brincadeira, o Delso acha que está ganhando. Só que o Delso está prejudicando a evangelização da família dele, dos vizinhos dele, dos novos convertidos da igreja dele, dos visitantes da igreja dele. A única pessoa que está ganhando esse negócio é o tal do Satanás, que está indo e está levando um monte de gente de ralo com a ajuda do Deus. Agora, percebeu a diferença? O seu líder não precisa concordar com você sempre, até porque se todo mundo concordar com a gente está errado. Alguém tem que estar vendo alguma coisa que a gente não está vendo, não tem como, né? E aí o que acontece? O problema não é o alerta, o problema é o boicote, a politicagem, esse tipo de situação, né? E então, o autor desse livro, né, de pastor para pastor, muito legal, né? Eu até recomendo que vocês leiam. Ele dá essa dica, né? E aí ele vai falando, né? Porque as desavenças são uma distração eficiente contra a evangelização. A igreja que está distraída brigando, irmãos, não está falando de Jesus para o mundo. Não está, porque está ocupado. Por exemplo, já reparou? Os irmãos que gostam de confusão, você não vê os caras na evangelização, mas eles estão de casa em casa falando mal de alguém. Eles, por exemplo, não estão, né, querendo fazer o trabalho do reino de Deus, mas eles estão de porta em porta tentando convencer alguém de que o líder está fazendo alguma coisa errada. Entende? Aí eu pergunto, se essa energia fosse gasta no cumprimento da missão, a igreja seria uma maravilha. Mas aí seria diferente, né? Porque eles não teriam a ajuda do diabo. Então o diabo estaria na contramão do trabalho. Então o cuidador de gente terá relacionamentos problemáticos. Desculpa, tá, gente? Mas quem cuida de pessoas, cuida de problemas, né? É lamentável que muitas vezes líderes cristãos não tratem os problemas com a devida objetividade. Amizades, velhas lealdades e informações parciais com frequência nublam a capacidade de agir como se deveria. Nisso o ministro corre o risco de adotar o baixo nível de pessoas a quem ele serve, né? E aí aquele caso, é sua esposa, na igreja é sua ovelha. Na igreja é sua ovelha. Ah, é meu filho. É teu liderado no grupo de adolescente, igual os outros adolescentes. Não trata ele com distinção, não. Lá, ele é adolescente igual todo mundo. Se você fizer isso, teu filho vai te achar o máximo. Mas agora, teu senso de justiça foi pro ralo. E aí, o cuidador de gente deve pregar mensagem bíblica. Não poderá ser representante competente de Deus sem gastar tempo meditando em seus atributos, sem ficar maravilhado diante de sua santidade, da sua soberania, na criação e na história e do seu amor demonstrado na cruz. Pô, cara, se tu não está apaixonado por Deus, vai falar o quê? De si? Né? O cuidador de gente tem que saber lidar com gente indolente. Agora, pastor, de novo, isso não vai dar certo, ó. Acho que não, hein? Ó, tô sentindo no meu coração, né? Botou o cara para trabalhar, ele já dá aquela encostada, já vira a cara assim, né? E aí nisso, muitos não reconhecem deficiências e evitam assumir compromissos que não estão dispostos a cumprir. Entretanto, é preciso muito tato, pois o indolente ele vai se vitimizar, atrair apoiadores diante de uma reprimenda ou de uma substituição. E aí, fulano, você não está mais cuidando disso aqui, não? Não, o pastor Daniel me tirou. Pô, esse pastor Daniel tá cheio de marra, hein? Chegou outro dia, hein? Caramba, já te botou no banco. Por quê? Não sei. Eu sou um cara bom de se lidar. Entende? E aí, nesse caso, agora o cara não conta que foi relaxado, que não fez, que não sei o que não sei o que lá. Ele não conta isso. Ele só conta que o pastor botou ele no banco. Só isso que ele conta, né? E aí o que acontece? O pastor chegou ontem. Os caras são meus amigos há 20 anos. Entende? Deu para entender? E aí nesse caso, o cuidador de gente, ele precisa estar atento a essa situação, né? Em vez de melhorar, ele vai responsabilizar o ministro.
Mas, irmão fulano, você é o diácono de plantão, por que você não está afeitado? O presidente dos diáconos, não sei o que, ele não me lembrou que era para fazer, mas lembrar você não está na escala? O presidente tinha que te lembrar, meu irmão? E aí vai. Eu sou batista, não tem revelação, hein? Não mando, e aí nada, eu não mando bola de fogo para ninguém. E ninguém aqui me contou nada de ninguém, pelo amor de Deus. Olha aí. Aí nesse caso, diante dessa situação, o cuidador de gente, né, ele precisa também ter tato para momentos de divisão, porque esses momentos acontecem, é cíclico, vez por outra acontece alguma coisa do tipo. A maioria das brigas é sobre orçamento, música, estilo de liderança, dificilmente é quem vai lavar o banheiro ou sobre quem vai evangelizar no presídio, dificilmente vai ser isso, né? Muitas vezes o verdadeiro conflito é sobre quem manda, não é obra do Senhor. O problema é que você tirou alguém do trono. E esse alguém está reagindo. Esse é o caso. Deixou o cara lá, você vai ser feliz para sempre aqui. Mas você tirou logo fulano, tua vida vai virar um inferno. Entendeu? Aí é nessa hora que tem aquele cara que assim, aí eu lembro da palavra de Davi com Joabe. Embora eu seja rei ungido, eu ainda sou fraco, né? Então eu tenho que aprender a lidar com os filhos de Zeruia. Aí nesse caso, eu não sei, Daniel, se seria covardia a gente utilizar o texto que diz: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente santo, né? Porque eu vejo na questão de Davi o seguinte: vai chegar a hora, só que eu ainda não tenho condições suficientes para lidar com os filhos de Zeruia. Tá dando para entender? Aí nessa hora, eu não sei se eu usou o Delso ou se eu bato continência para ele. Você está certo, mas a questão é a seguinte: a gente tem que saber navegar. É muita lama? É água doce? É salgada? Entende? Né? Os bombeiros de Brumadinho, eles estavam com mais habilidade, né, do que os profissionais de Israel, que não sabiam o que era lidar com aquela situação, né? Entende? Porque são situações diferentes, né? Eu penso, professor, que assim, eu penso que a palavra é suficiente. Sim. Entendeu? E assim, por exemplo... E eu citei a palavra, hein? Isso aí. Pelo amor de Deus, Davi. Não, tem que ter cuidado. Assim, eu já passei situações difíceis de evangelismo, comunidade e todas as coisas mais, né? Que você, ao momento que você tem que chegar para a pessoa, rapaz, você vai morrer, cara. Isso. Se você continuar... Não, profetizar para o ímpio é mais fácil. Eu estou falando de igreja. Você pode pegar um pouco da frente, por favor? Crente mesmo. Ah, é? Crente. No tráfico? Se você entrar nessa vida, você vai morrer, cara. Crente no tráfico? Não sabe... Gente, num seminário, uma aluna fala, né, de artista gospel dizendo que os crentes podem transar antes do casamento. No outro seminário, o pessoal fala para mim de pastor traficando arma. Agora você fala sobre dar uma palavra para o crente não ir para o tráfico. Para o mundo que eu quero descer, eu não estou entendendo mais nada. Eu estou desatualizado. Agora o meu pastor pregou, falou que foi evangelizar um camarada. Ele pegou um folheto aqui, aí estava no movimento. Obrigado. Saiu, foi lá dentro do barzinho, lá atrás, lá, pegou uma bíbliazinha, botou por do braço. Ele pregou domingo lá. A culpa é minha, eu vivo no planeta igreja. Eu não estou no mundo real. Ele falou que o irmão deu um folheto para um rapaz que estava trabalhando no movimento, né? E aí, vocês sabem o que é movimento, né? Aí o que acontece? Aí estava lá trabalhando no movimento. E ele soube que quando o rapaz terminou o serviço, né, deu horário, bateu o cartão, saiu da firma, foi num barzinho, pegou a Bíblia que estava lá no barzinho, botou debaixo do braço e foi pro culto. Aí o que acontece? Por exemplo, deixa eu continuar aqui. Então, esquece o que eu falei. Em relação eu estou desatualizado. Os 3 seminários, só falta o seminário de amanhã, ver o que eu vou escutar. 3 seminários já me contaram os negócios que eu não sabia. O primeiro foi de, acho que cantora gospel,
dizendo para as meninas que não era pecado transar de casamento, tinha que fazer mesmo, conhecer e tal, né? Aí no outro de pastor sendo preso por causa de tráfico de armas, e aí agora ele falando sobre convencer, né, um crente a sair do tráfico. Mas vamos continuar aqui. O cuidador de gente desse tempo, eu acho que vocês que tinham que estar me dando essa aula, porque eu tô desatualizado. Deixa eu terminar aqui. Vamos fazer de conta que eu sei das coisas? Então, né, o cuidador de gente precisa desenvolver o tato, né, para lidar com a situação, porque a maioria dos conflitos é sobre quem manda. Crente culpado de provocar divisão no corpo deveria se arrepender, porque a Bíblia diz que Deus destruirá quem destruir a obra da igreja. Porque a Bíblia fala no momento sobre templo, corpo, mas nesse contexto o templo é a igreja. Aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. E aí nessa hora, por exemplo, de coração, né, não estou falando isso nem para vocês, não estou falando para quem está me assistindo, eu não tenho autorização bíblica para rogar praga em ninguém, mas eu estou só repetindo o que a Bíblia diz. Aquele que vier a destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então é importante que fique bem claro isso. Quem de propósito faz coisas para prejudicar a igreja por causa de um projeto particular de poder, ai, 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 como dizia minha mãe antes da vara cantar. Vamos seguir. E aí nesse caso, o cuidador de gente deve se prevenir do esgotamento. Você não é de aço. O ministro precisa experimentar o poder de Deus em seu íntimo para encontrar o significado e a tranquilidade interior na presença de Deus, em vez de buscar sustento e suporte pela aprovação de fora. Não seja motivado a curtidas. O mesmo pessoal que te aplaude é o pessoal que pode te vaiar amanhã. Aí lembra do trabalho de mãe? Se mãe fosse depender só de aprovação do filho, nunca ia corrigir. Não entendo, desabafa não, Jaciara. Então vamos lá. E aí nesse caso, né, suporte em Deus. O ministro deve aprender com Jesus a jogar segundo as orientações do técnico e não preocupado com aplauso ou vaia da torcida. O cuidador de gente aconselha com a Bíblia. Pastor não é psicólogo, pastor não é psicanalista, pastor não é coach. Você pode ter esse seu trabalho. É que nem você ser professor de Kung Fu. Você é professor de Kung Fu, mas quando você é pastor, você vai começar, né? Não vai. Então a mesma coisa, você é mecânico lá fora. Você não é mecânico na hora de orientar a sua ovelha. Então o pastor é pastor, né? Cada um o seu. Imagina, né? Você dando tiro, porque vou dar um tiro em você. Não, você é pastor, você está ali para orientar. E aí nesse caso, diante dessa situação, o pastor aconselha com a Bíblia. O aconselhamento é como um discipulado acelerado, ajudando o outro a receber a solução de Deus para os problemas. Isso vai redirecionar a vida delas para o que realmente importa no tempo e na eternidade. É aquele caso, eu entendo a mulher que quer largar o marido, entendo, e às vezes dentro de mim a vontade de falar o seguinte: antes de largar, dá um pau nele e depois larga. Sou eu. Mas biblicamente, irmã, a palavra de Deus diz. Gente, a palavra não é minha, a palavra de Deus, Jesus. Eu sei o que eu sinto, mas eu tenho que orientar o que a Bíblia diz. Deu para entender? E aí nesse caso, né, o cuidador de gente aprende com o fracasso. Fé, disciplina e humildade podem recolocar o ministro no lugar da bênção. Mesmo os discípulos comissionados fracassam quando acham que o chamado é automático ou quando são seduzidos pela ilusão de elogios por algo que deu certo. Tem gente que acha o seguinte: Deus me chamou, vai fluir. Não é assim não. Deus chamou Davi, Davi caiu. Deus chamou Abraão, Abraão caiu também. Então não entra nessa. Entende? O chamado não é automático. Deus chamou, foi. Não. Tem os altos e baixos e tem os tombos, né? E também o seguinte: não cai na ilusão de elogios por algo que deu certo. Quer ver um negócio? Eu não sei você, eu olho pro lembranças do Facebook, é incrível. Você vê as postagens de algumas pessoas.
pastor, meu pastor, pastor. Aí tu fala assim, caraca, há 3 anos atrás, há 5 anos atrás, há 2 anos atrás. Aí tu fica à mercê de um negócio desse, como é que fica? Não dá. Aí eu volto a dizer, trabalho de mãe. É todo dia, Neuci, que sua filha ficava rindo pra sua cara? Não tinha dia que ela ficava chateada contigo? Entendeu? Aí tô achando que nem Deus queria ser teu filho. Entendeu? Tá dando pra entender? Então é um negócio. Tu acha que Neuci é uma mãe chata, Deus? Tu acha? Aí, imagina, né? Tá dizendo. Então, é um grande coração, né? E aí, né? Mesmo os discípulos comissionados fracassam. E a gente não pode se deixar seduzir por isso. Aí agora a gente vai falar sobre a realidade eclesiástica no próximo vídeo.